Hoje nós continuaremos o Livro dos Espíritos na questão 34. As moléculas têm forma determinada? Certamente as moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-la. Essa forma é constante ou variável? Constante a das moléculas elementares primitivas, variável a das moléculas secundárias, que mais não são do que aglomerados das primeiras, porque o que chamais molécula ainda longe está da molécula elementar. Bom, não sei quanto a vocês, mas confesso que essa resposta dele não movimentou nenhuma das minhas dúvidas, não, que continuaram exatamente as mesmas sobre esse tema. Mas acontece, a estrutura molecular é conhecida já, pelo menos no século XXI. Na época que ele estava, acho que não havia esse conhecimento, por isso que ele fala apreciá-la. Acho que apreciá-la deve ser descobrir alguma coisa assim, descoberta, não sei, porque a estrutura molecular é muito complexa para aquele período, né? Talvez as estruturas mais simples eles podiam ter conhecimento, mas hoje em dia isso já está desvendado. A diz que caiu, pelo menos sob minha ótica. Não, mas acho que ele aqui não está falando de moléculas como a gente conhece aqui na Terra, né? Da química. Acho que as moléculas que ele está se referindo, que ele fala aqui, as elementares primitivas, que ele veio falando da matéria como elemento do fluido universal, né? Acho que são moléculas que estão fora da nossa capacidade de apreciação do ponto de vista terreno. Pelo menos eu entendi assim. Vamos ver o que o Miramês vai falar. Forma molecular. Ainda focalizaremos o elemento primitivo. A matéria primitiva, devemos dizer novamente, está longe das análises humanas. Escapa aos aparelhos físicos, porque se encontra configurada em dimensões diferentes das de ordem material. O elemento primitivo pulsa na dimensão espiritual do espírito, como fluido sutil. Ele foge mesmo às vistas dos espíritos, a não ser daqueles que se encontram em alta escala, como sendo espíritos perfeitos. Bom, então, desse ponto de vista, então, pelo menos para eu enxergar essas moléculas, vai demorar, acho que, 3 vidas e meia, né? Que é uma característica percebida pelos perfeitos, né, ou quase perfeitos. Eu pensei aqui, quando a gente fala, né, dessa questão de moléculas e tudo, né? Como é aqui na Terra mesmo, né? A gente tem uma ideia, mas tem pessoas que são especialistas, né? Que trabalham nessas coisas. Aí eu fiquei imaginando assim, será que quando não teriam esses espíritos que veriam, né? Que teriam sei lá, esse estudo, vamos dizer assim, né, para fazer isso e outros para fazer outras coisas, né? Assim, será que todos estaríamos fadados a isso, a enxergar essas coisas todas? Não sei, né? Não, acredito que deva ser assim também, né? Se no nível mais baixo tem essa divisão, acredito que no mais alto também. Só que em outros níveis também que já fogem, mais uma vez, a nossa capacidade de percepção e entendimento. E compreensão, né? Uma coisa que eu vejo assim muito nesse início, que são perguntas direcionadas à espiritualidade, muito da matéria, né? Muito do ser humano aqui na Terra, né? Que às vezes eu fico pensando, ele falando isso, qual a importância que a gente, de saber da forma da molécula, mesmo aqui na Terra, a gente entende as ligações,
mas a forma em si, qual é a importância de fato de você conhecer? A forma dela é arredondada, é comprida, é anelar, é triangular. Você, para utilizar, você precisa compreender as características, né, as propriedades, tudo bem, mas a forma em si, eu acho que tem muitas perguntas, principalmente nesse início do Livro dos Espíritos, que são curiosidades do ser humano, e eles educadamente respondem sem responder, né? Eles falam, dão uma leve pincelada e dizem, mas no fundo eles estão dizendo, mas não se preocupa com isso não, porque vão ter coisas mais importantes para você se preocupar. Essa, às vezes, é a minha impressão. Eu também tenho essa impressão, Silvio, que é mais uma forma de... Tipo assim, eu, por exemplo, né, que vivo fazendo pergunta, às vezes... Aí eu acho que é para atender pessoas assim mais curiosas ainda, né, de coisas assim que tem, né? O ser humano não tem às vezes uns questionamentos assim tão pueris, né? Às vezes, para que está perguntando isso, né? Qual que é o objetivo disso? Mas então é para atender um grupo de seres que precisam dessas, né? Que estão aqui, que precisam dessas respostas, né? De alguma forma. Não necessariamente todos nós, né? Mas algumas pessoas é importante ter isso. Talvez, eu acho que educadamente eles fazem isso. Eu vejo muitas vezes, já deve estar acontecendo com todo mundo aqui, chega uma criança que faz uma pergunta que você fica, pô, mas como é que isso é tão claro? Qualquer um sabe isso, né? Aí você conta uma historinha, dá uma enrolada na criança, ela fica feliz, mas tu não disse absolutamente nada, né? Eu acho que eles fazem a mesma coisa, porque eu vejo muito isso, principalmente no Livro dos Espíritos, o que para mim é até lógico, né? É uma curiosidade normal, né? Era o primeiro contato que aquele grupo encarnado estava tendo com o mundo espiritual, então eles querem saber tudo, mas querem saber tudo do ponto de vista de cá. E muitas coisas do ponto de vista de lá, eles sabem que não tem mais importância nenhuma. Então, mas como as criancinhas aqui estão perguntando, não vamos ser deseducados, né? Vamos atendê-las, mas começar a trabalhar nelas, que aquilo, na verdade, não tem importância. Mais para frente, a gente vai tratar de coisas mais importantes. Deus, pelo seu atributo divino, a inteligência, coloca nas mãos de cada criatura somente o que pode suportar e esconde o que ela ainda não pode ver, para o bem e a felicidade de todos os seus filhos. A humanidade se encontra num fechamento de ciclo evolutivo, onde a terapia da dor não pode faltar. Somente ela desperta nos corações os mais profundos sentimentos de fraternidade, no entanto, pode ser aliviada. E isso me lembrou muito da situação que a gente está passando agora, né? Somente ela desperta nos corações os mais profundos sentimentos de fraternidade. E realmente é um fato, né? Porque as situações em desarmonia, em desajustes que ocorrem não só no Sul, como aqui no Rio, devem ter em Brasília, e pelo Brasil inteiro, e pelo mundo inteiro, elas permanecem ali presentes, mas muitas das vezes ninguém se movimenta para tentar modificar, melhorar aquilo. Aí quando acontece, digamos assim, uma tragédia, todo mundo se mobiliza em prol daquilo, muitas vezes para o tratamento sintomático, mas a causa em si, né, não é, digamos assim, tratada, não é modificada, né? Mas é uma coisa que a gente não pode negar. A dor faz com que as pessoas, a dor, o sofrimento faz com que todo mundo se una muito mais do que quando está tudo correndo bem. A moderação das catástrofes já se encontra nas cogitações do mestre, desde quando os homens empreendam um esforço próprio
em todos os rumos do aprimoramento espiritual. As religiões estão surgindo no mundo, por vezes com divisões para atender a todos. Olha que coisa interessante, né? As religiões estão surgindo no mundo, por vezes, com divisões para atender a todos, na qualidade de socorro espiritual. Isso, de certa forma, volta, né, o que ele falou um pouco antes, né, que dá na capacidade que tem para entender e esconde outras coisas que só vai complicar. A política se afoga em um mar de sangue, usando a própria ciência, que deverá ser pacífica e benfeitora, para o morticídio devastador. Esperamos que o entendimento surja, porque mesmo a custo exorbitante ele virá. Silvio, esse livro, desculpa, ele foi datado de quando? Esse do Miramês, você sabe? Olha, não sei não, Peraí que eu vou marcar aqui para não me perder. 74, deixa eu ver se lá na frente tem, só um minutinho. Não, aqui não tem, não. Tem. Porque essa coisa dos políticos e do sangue e tudo, né? Me lembrei da pandemia, né? Não teve como... Uau! Foi muito forte, né? O que a gente viveu, né? Dos políticos se utilizando da ciência, né? Sim. Foi bem impactante para mim. Sim, Jair. Não, esse livro, eu não sei a data precisa, mas é da década de 80, tá? É isso só. Daqui a pouco eu pesquiso aqui e digo exatamente quando é. Não, é tranquilo, é só porque realmente assim me chamou a atenção a questão da pandemia, da atualidade, né, vamos dizer assim. Espera aí que eu me perdi. Aqui. A política se afoga em um mar de sangue, usando a própria ciência, que deverá ser pacífica e benfeitora para o morticídio devastador. Esperamos que o entendimento surja, porque mesmo a custo exorbitante ele virá. Enquanto isso, trabalhemos e, para tanto, chamamos a atenção dos espiritualistas de todo o mundo para que deem serviço às mãos na caridade e que isso seja na sua expressão verdadeira de amor. Antes de acender a luz no mundo exterior, erro de todos os aprendizes do Evangelho, despertemos essa chama divina dentro do coração. De outra forma, não conheceremos a paz. É mais uma chinelada, né? Não aparente ser muito bom, né? Tem que ser bom primeiro para você mesmo. Depois você aprender tudo isso que a gente aprende aplicando em si, aí você deixa que a natureza siga seu curso, né? Mas quando a gente se preocupa demais em demonstrar o que a gente é ou o que a gente pode fazer, a gente acaba esquecendo de nós mesmos e não caminhamos talvez o caminho que precise caminhar ou demore mais tempo, né? Eu digo aqui, de outra forma não conheceremos a paz. A ciência é uma divisão da sabedoria muito elevada, da qual todos precisamos. Todavia, ela sem amor nada conseguirá de bom. Sem amor se perderá em emaranhados de difícil recuperação. A pergunta em pauta é se as moléculas têm forma. No sentido determinado dessa partícula, pelos homens descoberta e batizada como molécula, a sua forma é transitória. O elemento primitivo que vibra no seio da natureza, não constatado pelo homem, tem forma determinada imutável,
por ser uma energia pulsante, como elemento além da luz, como sendo a fonte desta. A molécula física secundária, que é formada de aglomerações da primitiva, como podemos dizer, acúmulos atômicos, se reúnem por afinidade na formação das segundas e por determinação dos agentes altamente inteligentes da criação. Esses elementos fazem e desfazem de acordo com as necessidades do ambiente, das coisas, dos homens e mesmo dos espíritos em serviço da grande casa de Deus. A inteligência com Jesus nos convida a estudarmos a ciência dos pensamentos, das aglomerações de ideias que a nossa mente pode reunir no serviço da caridade. Cada pensamento é uma molécula secundária ao nosso dispor, formado por bilhões de outras, obedientes ao nosso comando. Quando esta forma existir com bases no amor, receberemos de volta suas próprias vibrações, na compensação dos nossos valores. Conhecer a composição das formas materiais não irá nos salvar dos infortúnios que os descuidos geraram. A tranquilidade imperturbável surge na fonte do amor e da caridade. Está na educação íntima das criaturas de Deus. As trevas estão cheias de inteligências e cientistas de renome, sofrendo as consequências das suas invigilâncias acerca da ciência mal aplicada e do desenvolvimento mental mal dirigido. Mas existe um sequer, preso nas correntes inferiores, porque amou, porque fez caridade e porque usou o bom senso na sua perfeita educação espiritual. Devemos conhecer, em primeiro lugar, a forma molecular do amor, pois é ele que nos garante a paz de consciência. Eu acho que aqui nesse final ele falou exatamente o que a gente falou antes, né? Quer perguntar? Pode perguntar. Mas essa pergunta não leva a lugar nenhum, não vai te engrandecer em nada, não vai te ajudar em nada. Mas mesmo assim eu vou te dar uma resposta para você não ficar triste. Né? Porque é o que ele fala aqui, né? Aqui no início do último parágrafo. Conhecer a composição das formas materiais não irá nos salvar dos infortúnios que os descuidos geraram. Né? Então é isso. Isso só reforça mais essa minha percepção, né, que é individual, claro, de que muito do que se pergunta, muito do início da literatura fornecida por Kardec, foi de uma curiosidade humana que a espiritualidade respondeu, mas que respondeu para não deixar ele, como se diz, no vácuo, mas que não são questões de fato importantes para o crescimento, para a nossa evolução, para a nossa jornada. São curiosidades que a gente tem, que todo mundo aqui tem, de querer, diante de um desconhecido total, querer saber tudo nos mínimos detalhes. Isso faz parte da nossa essência de humanidade, né? Querer saber tudo em detalhes. Quando você vê uma coisa totalmente desconhecida, você quer saber por quê, como, aonde, de quando veio, de quando não foi, mas que, na prática, aquilo não modifica nada o que você precisa, de fato, aprender, realizar ou sofrer até, né? Teve algumas coisas interessantes que eu vi, assim, foi a questão da religião, né, das várias religiões, que vão atender a cada necessidade, né, daquele grupo. A questão da dor, né, a dor que é necessária, né, e eu vejo, assim, outro dia eu estava conversando com uma pessoa e a gente falando da dor, né, que às vezes muitas pessoas acabam depois de muita dor, elas acabam, vamos dizer assim,
se entregando, vira e fala assim para Deus, tudo bem, Deus, tá, tudo bem, faz o seu jeito. Não é que não é, a gente se entrega nesse sentido, né? Que a gente vive brigando, né? A gente quer que as coisas aconteçam da maneira como a gente quer, e de repente a dor vai mostrando pra gente que não vai ser do jeito que a gente quer. E chega uma hora que você fala assim, tudo bem, agora eu me entrego, seja feita assim a vontade do Pai, né? Que o Rômulo falava que um parente, né, fazia a oração do Pai Nosso e tirava, né? Seja feita a vossa vontade. Mas aí a gente se entrega, a gente vira e fala assim, tudo bem, seja feita a sua vontade. E aí a pessoa falava assim, mas essa entrega, ela também não é ainda tão pura, porque é uma entrega que vem da dor, vem porque você não consegue. Não porque seja uma coisa genuína, mas sim porque foi depois de muita dor. E aí eu fiquei meio revoltada quando eu ouvi isso, confesso. Eu falei assim, gente, mas não é isso que quer? Que a gente se entregue, que a gente... Uau, tudo bem, tá certo. E a gente... Mas aí a pessoa vira e fala assim, mas ainda não é genuíno. Ainda não foi... Você precisou sofrer. Isso é esquisito, não é? Será que é assim? Eu não sei se eu consegui me explicar, mas me chamou a atenção essa colocação dessa pessoa. Eu entendo o que você quis dizer, sim. Às vezes a gente se pergunta, às vezes, acho que muitas vezes a gente se pergunta, mas será que não tem outro caminho? Será que não poderia ser feito de outra forma, né? Eu entendo bem isso. Eu confesso que tem certas coisas que eu parei de questionar, e eu simplesmente aceito porque senão vira aquela discussão do porquê, e eu não consigo chegar a conclusão nenhuma e nem consigo chegar em ninguém que me satisfaça com a sua explicação. Então, alguns podem até criticar, mas aí fica dogmático. Não é questão de aceitar por dogma. Eu aceito pela minha ignorância. Eu não consigo entender e não consigo entender as explicações que tentam me dar. Então, eu deixo. Eu não faço apologia nem contra. Tibério, você quer falar alguma coisa? Sim, eu ia dizer, Silvio, você não acha que às vezes as opções aparecem e a gente acaba sempre fazendo escolhas erradas, por isso que chega nesse ponto? Porque a gente está o tempo todo fazendo opções, né? Pequenas escolhas o tempo inteiro. E a gente tem alternativas menos dolorosas e por comodidade a gente vai seguindo sempre no mesmo caminho, por isso que vem os grandes sofrimentos. É o acúmulo de pequenas escolhas erradas o tempo inteiro, eu acredito nisso. Eu queria só comentar o que me chamou a atenção em algum momento do texto que fala da molécula do pensamento, né? Também a fórmula molecular do amor, então a gente não tem assim essa dimensão, não consegue ainda perceber a matéria que nós manipulamos o tempo inteiro com sentimentos, com pensamentos, né? Uma vez, não consigo lembrar onde é que foi que eu vi, que os espíritos falando, né, que a gente ainda não entendeu a nossa própria matéria aqui do plano físico, mas lá no plano espiritual eu estava estudando, né, o peso do pensamento. Então tem muita coisa, e mesmo a gente não compreendendo, a gente manipula isso o tempo inteiro, né? O poder da criação, do pensamento, dos sentimentos é muito grande. A gente não tem a dimensão disso, mas nós lidamos com isso o tempo inteiro. Então, essas mensagens que trazem, né, vão, mesmo a gente não compreendendo cientificamente como acontece, é um alerta, né, para a gente estar mais atento ainda ao que a gente está pensando, ao que a gente está se conectando, né? Sim, isso que você está descrevendo é a coisa da gota que faz o
o copo transbordar, né? São acúmulos de várias coisas que a gente vai escolher, como você disse, a gente vai escolhendo. Eu não diria que sempre a gente escolhe errado, né? Acho que às vezes a gente é mais descuidado do que outras vezes, mas com certeza, como a gente não tem uma compreensão ampla, né, e irrestrita, né, do mundo ao nosso redor, a gente faz escolhas por momentos, né? A gente não pensa, a gente não avalia o passado para fazer escolhas do futuro, a gente não pensa diante do futuro que pode se vislumbrar por cada escolha que a gente fizer. A gente não tem esse tipo de cuidado, muitas vezes, e vai fazendo as escolhas no momento, as que parecem melhores, que muitas vezes não são. É uma coisa que eu estava lembrando, sabe? Quando eu entrei nesse grupo aqui, eu passei por um período assim complicado para mim, né? Eu podia dizer que era ruim. Olha, eu acho que eu já comentei que eu quase saí do grupo porque eu achei que eu podia estar até perturbando o grupo de tão perturbada que eu estava me sentindo, né? E a minha sensibilidade, assim, mediúnica estava muito grande, muito grande. Então eu passava, às vezes eu vejo agora as pessoas comentando tudo que está acontecendo aqui e eu fico me lembrando, né? Eu passava por algumas situações, assim, do meu dia a dia, sabe? Conectava com alguém que estava passando por um sofrimento, passando por fome, às vezes os animaizinhos, eu ia dormir chorando porque eu estava sentindo que alguém estava morrendo de frio naquele momento, sabe? Umas coisas assim que eu me sentia, não podia fazer nada. Então, onde eu podia, assim, no meu âmbito, fazer pequenas ações, sabe? Para aliviar meu coração, né? E agora que está acontecendo essas coisas, eu sinto o contrário. Agora parece que está tudo no caminho que tem que ser, sabe? Eu não sei nem explicar, eu fico até com receio de comentar com pessoas fora, assim, do nosso meio, que não tem um entendimento maior da parte espiritual, porque parece uma frieza. Mas meu coração sente assim, agora tá tudo certo, parece que tá me dando um pequeno alívio, né? E também essa minha sensibilidade mediúnica foi se ajustando, né? Eu fiz até que a Neuza compartilhou aquela limpeza de 21 dias de São Miguel. Aquilo para mim, assim, foi um alívio no meu coração, parece que me organizei. Mas aí eu queria comentar também essa sensação que a gente tem de que as coisas estão erradas, né? Minha irmã está trabalhando com uma pré-candidata a vereadora, então elas passam em todos os abrigos da cidade para ver como é que as coisas estão, conversam com as pessoas. Gente, tem pessoas assim que não querem voltar para suas casas porque elas estão melhor do que elas estavam antes. As pessoas estavam passando fome, passando frio, passando necessidades, e nos abrigos agora elas têm o básico, né? Então essa sensação que a gente tem de que tá tudo errado é só de um ponto de vista muito pequeno, né? Às vezes as coisas são sempre como tem que ser. A gente que não tem a dimensão de tudo, do todo, né? E isso você está falando no macro, né? Se a gente parar para ver, como você está falando da sua própria vida, na nossa própria vida individual, as coisas vão acontecendo, e a gente vê isso frequentemente nos livros que a gente vai lendo aqui, às vezes em alguns comentários iluminados, né, que alguém é intuído a dizer aqui, né? As coisas seguem exatamente como tem que ser, é que a gente questiona por não compreender, não ter compreensão do todo. Mas tudo acontece seguindo o que a gente fala sempre, da lei da causa e efeito. Tudo que nos acontecerá amanhã vai ser um efeito de uma causa prévia. Não acontecem as coisas por acaso, ou por maldade, ou por diversão. As coisas acontecem seguindo uma sequência lógica do encadeamento de fatos, de situações que vão gerando aquilo. As enchentes ocorreram porque tem toda uma infraestrutura nesses locais que não foi trabalhada, então veio uma quantidade de água maior e não tem escoamento, não tem drenagem, não tem infraestrutura para as pessoas. Tudo segue uma sequência, e é uma sequência lógica. A gente muitas vezes não aceita por não compreender.
e se lamenta, e como você disse, às vezes você até tem um pouco de entendimento e fica com medo de estar sendo fria, de estar sendo indiferente, mas não é, porque você entende que tem que passar por ali, como ele disse aqui da dor, né, que a dor é importante que surja, que determinadas situações são importantes que aconteça. A coisa da religião, eu nunca pensei na religião por esse aspecto, que ela tem diferenças, porque as pessoas são diferentes, acreditam de formas diferentes, e para que todo mundo, de alguma forma, comece a ser abraçado por algum tipo de religiosidade. Então, tudo isso são mudanças que vão sendo incutidas muito sutilmente para a gente começar a pensar diferente.